Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes acaba de comprar uma briga feia com Lula. Eles conversaram sobre a crise do IOF e o ministro decidiu suspender os atos tanto do governo quanto do Congresso Nacional sobre o imposto. O ministro convocou uma audiência de conciliação entre as partes para definir a melhor saída sobre a reunião, que também já está marcada para o dia 15 de julho. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu os decretos do governo federal, onde Lula tinha batido o martelo, aonde eles queriam, e o governo tem brigado muito para impor esse imposto. E o Haddad já disse dias atrás que isso era um retrocesso para o nosso país, onde a população deveria sim pagar mais impostos. Gente, o que esperar dessa esquerda podre que só quer ver o povo brasileiro afundando? Já foi mostrado que desde que iniciou o governo Lula dessa gestão, a cada 37 dias um novo imposto foi criado. E claro, a esquerdalha continua e bate palmas como se fosse uma foquinha esperando seu peixinho. Vem ver o que foi que disse o Flávio Dino a respeito dessa arbitrariedade que está acontecendo no judiciário, porque eles não deveriam e nem têm competência para isso. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito... A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional... Inovação institucional. Não vou falar nada. Chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Entenderam? Então agora a questão é uma inovação institucional. Gente, isso aqui é uma aberração até para nós que não temos tanto conhecimento jurídico. Isso aqui é uma aberração para qualquer pessoa, qualquer leigo, né, que esteja ingressando aí no judiciário, ou qualquer aluno que já esteja no primeiro ano ali da faculdade de direito, que já está aprendendo alguma coisa, sabe que isso aqui é uma verdadeira aberração. Lembrando que Lula já tinha comprado uma briga com Hugo Mota e também com Davi Alcolumbre a respeito do IOF. Gente, se eles tivessem essa obsessão para poder implementar melhorias para o nosso país, para melhorar a condição do povo brasileiro, igual o Lula está tendo, para colocar o IOF em prática, pode ter certeza que nós teríamos um país de primeiro mundo. O magistrado, o Alexandre de Moraes, destacou que há fortes argumentos que indicam a razoabilidade na medida da suspensão da eficácia dos atos impugnados. Por isso ele cancelou tanto a decisão do governo Lula de aumentar o IOF, quanto do Congresso Nacional, que havia derrubado o ato. E aí, gente, foram mais de 300 votos a favor para derrubar o ato. Dificilmente teremos outra pauta no Congresso Nacional que seja tão bem votado. Às vezes há um racha e 2 ou 3, 5 votos decidem o que está acontecendo. Aqui estamos falando de mais de 300 votos decidiram derrubar a canetada de Lula. E o Supremo, como se nada estivesse acontecendo, como se essa votação feita pelos congressistas, pelos deputados, onde milhões de pessoas depositaram a sua confiança nesses deputados, ele fingiu que nada disso aconteceu. O primeiro decreto derrubado em mais de 30 anos. A votação na Câmara e no Senado, em 25/6, resultou na derrubada do decreto presidencial de reajuste de IOF. É algo que não aconteceria ou que não acontecia há mais de 30 anos.
Ou seja, essa decisão gerou tanta repercussão que há 30 anos isso não acontecia. A última vez que um decreto presidencial acabou derrubado pelo Congresso Nacional foi em 92, no governo de Fernando Collor de Mello. À época, o Congresso derrubou o decreto que alterava as regras para o pagamento de precatórios, meses antes de a Câmara abrir o processo de impeachment contra o então presidente da República. Agora, em derrota expressiva para o governo, a Câmara aprovou a revogação com 383 votos favoráveis e 93 contrários. E, horas depois, o Senado confirmou a anulação em votação simbólica, já deixando claro que o governo, dessa vez, não iria vencer. Moraes ressaltou ainda que o objetivo de realizar a audiência de conciliação é pautar as relações dos poderes executivo e legislativo no âmbito da independência e harmonia. Mas só ressaltando aqui, gente, que quem representa o povo na sua totalidade é o Congresso Nacional, não o presidente. Aqui estamos falando de um presidente que, mais uma vez, quer imputar ao povo brasileiro mais um imposto. A cada 37 dias, um novo imposto foi criado no governo Lula e os petistas aí aplaudindo, fazendo festa, fazendo o que eles mais sabem fazer. A reunião está marcada para o dia 15 de julho. Só que o Lula, que está em viagem, como sempre, já disse que quando ele voltar, ele vai ter uma conversa séria com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Tudo porque, gente, ele vai dar um toma lá da cá e vai fazer com que isso passe de qualquer jeito. Não é esse caso isso não acontecer. O Lula vai fazer com que os dois presidentes de ambas as casas façam com que os senadores e deputados aprovem essa medida. O ministro do Supremo Tribunal Federal apontou que tanto os decretos presidenciais quanto a decisão do Congresso de derrubar a medida apresentam distanciar-se dos pressupostos constitucionais exigidos para ambos os gêneros normativos. O magistrado também destacou que as ações apresentadas à Suprema Corte demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo Tribunal Federal com um suposto indefinido ativismo judicial, afastando, segundo ele, a confusão entre vazios de autoconcentração de poder judiciário com sugestões para uma tática para dar força ao governo e essa trágica omissão ou grave prevaricação ou mesmo uma inaceitação, covardia institucional para que não se decida o que vai ser feito. Só lembrando aqui que tanto o Congresso como o Lula entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que isso seja decidido. Mas o povo não aguenta mais. Mas como eu falei, se o governo se propusesse a insistir tanto assim para colocar o IOF, um imposto igual, se eles lutassem para que os hospitais, para que novas leis para bandidos fossem feitas, meus amigos, os Estados Unidos da América teriam inveja de todos nós.